Nosso maior público foi 66 pessoas. Hoje nós estamos com 65. Se chegar a Débora, a gente bate lá, né? Glória a Deus! Deus é bom. Graças a Deus. Deus está aqui porque aqui tem um povo sedento pela palavra, tem um povo sedento pela presença dele, tem um povo que quer se encontrar com ele, que quer se relacionar com ele. Por isso Deus está no nosso meio, amém? Eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 7, dos versos 3 até o 9. 2 Reis, capítulo 7, verso 3 ao 9. Vamos usar uma história não muito conhecida, talvez alguns conheçam, mas é uma história muito conhecida. Mas é uma história muito interessante que tem várias coisas para nos ensinar. 2 Reis, capítulo 7, versos 3 ao 9. Diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você o que você está precisando. Eu não sei qual é a sua necessidade, você sabe. Então você fala agora com o Senhor aquilo que você precisa. Como eu disse a Fabiana nem no começo do culto, quem passou por lutas hoje, quem passou por dificuldades, né? Fala com o Senhor agora aquilo que você está precisando nessa noite. O Espírito dele está aqui e vai falar com você através da palavra. Pai, fala conosco, que o teu Espírito Santo venha nos liderar nesse tempo, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco e nos ensine através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos localizar essa passagem historicamente. O que está acontecendo aqui para que você possa entender melhor as circunstâncias que cercam o que nós vemos. O rei da Síria, Ben-Hadad, resolveu que ia atacar o povo de Deus. E eles vêm e cercam a cidade e não deixam entrar alimento nem sair. Ou seja, eles fazem um sítio na cidade. A cidade está sitiada. Então ninguém entra, ninguém sai, não entra alimento, e o povo começa a comer aquilo que podia comer, a ponto de vocês terem uma ideia de como é que estava a situação deles. Estava da seguinte maneira: vendia-se uma cabeça de jumento por R$1.500, para a pessoa poder comer alguma coisa. Vendia-se uma xícara de esterco de pombo por R$90, porque o povo não tinha o que comer. Ou seja, a situação era desesperadora. A situação era muito ruim. E a cidade está sitiada. Dentro do povo de Deus, fora o rei da Síria com o seu exército, e na porta da cidade 4 leprosos. E eles começam a conversar, entre eles. E eles fazem uma pergunta. Se o Felipe puder colocar ali o verso 3 de novo, nós vamos ver que eles fazem uma pergunta, E é interessante que sempre eu acho que as grandes modificações da nossa vida, vem chuva aí,
as grandes modificações da nossa vida começam às vezes por uma pergunta. Eu lembro que uma vez eu era um adolescente, um pouco mais que um adolescente, e eu parei e eu pensei assim: o que eu estou fazendo aqui? No sentido de o que eu estou fazendo nesse mundo? Até aquele momento eu tinha vivido só para os prazeres, só para as alegrias, só para as coisas materiais. E um dia eu parei e pensei: mas o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa terra? Para onde eu vou depois dessa terra? De onde eu vim? Quem é esse camarada que fica dentro da minha cabeça pensando? Às vezes uma pergunta muda a nossa vida, e a partir daquele dia eu comecei a buscar respostas para essas perguntas. E eu estive em vários lugares. Eu fui daquele grupo dos Meninos de Deus, eu fui no Hare Krishna, eu fui na Seixonie, eu fui no Espiritismo Mesa Branca, me levaram no Candomblé. Eu comecei a procurar, até que um dia eu encontrei, através da Bíblia, da leitura de bons livros cristãos, eu encontrei Jesus. Mas começou com uma pergunta, e aqui a gente vê que 4 leprosos estão na porta da cidade, e eles fazem uma pergunta: por que ficar aqui esperando a morte? Por que ficar nesse lugar esperando a morte? E às vezes nós precisamos fazer uma pergunta, o que nós estamos fazendo nessa terra? Às vezes as circunstâncias nos cercam, as dificuldades nos cercam, e a gente fica tão preso às dificuldades que a gente não para orar, não para ler a Bíblia, não para buscar em Deus a solução para o nosso problema. Mais interessante ainda, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. 4 leprosos. O que eram os leprosos naquela época? Se eles entrassem na cidade, como eles dizem no próximo versículo, se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome de qualquer jeito. Por quê? Porque não tinha comida na cidade. Então, se a gente entrar lá dentro, a gente vai morrer também. Só que para entrar na cidade, você sabe como é que eles tinham que entrar na cidade? Eles tinham que entrar da seguinte maneira: eles tinham que entrar com um sino balançando, avisando: aqui vai um leproso, para que ninguém se aproximasse deles, porque aproximar-se de um leproso naquela época ficava contaminado, não podia. Então o leproso era uma pessoa discriminada, isolada da cidade, da população, das pessoas, Eles eram completamente isolados, eles eram párias da sociedade. Você às vezes vê gente na rua, tem acontecido, você deve ter visto também, aqui nessa pracinha aqui em cima, na Jacob Macanian ali, tem uma pracinha, tem um pessoal morando ali. Eles estão morando ali. Eles jogam o colchão lá no chão e eles dormem ali. Então a situação desses leprosos era mais ou menos essa. Eles eram pessoas totalmente desprezadas, sem nenhum valor aparente. Mas Deus vai usar esses leprosos para fazer algo tremendo. Por quê? Porque a vocação vem de Deus. Meu querido, minha querida, enquanto você não entender, Josi, que você está nessa terra para cumprir um propósito de Deus, e o mais importante que você tem para fazer é cumprir esse propósito de Deus, você não vai ser feliz. Fez-se uma pesquisa, chegou-se à conclusão de que 75% das pessoas não gostam do que fazem, não gostam do seu trabalho, trabalham na marra, trabalham porque tem que sustentar a família, trabalham porque tem que comer, mas não gostam do que faz. Eu não vou nem perguntar aqui para vocês levantarem a mão, quem faz o que gosta, quem faz o que não faz, Não vou perguntar. Você sabe por quê que 75% das pessoas fazem o que não gostam? Porque não buscaram a vocação delas em Deus, porque acharam que deviam fazer isso ou aquilo, e foram fazendo, escolheram uma profissão,
talvez por status, talvez por dinheiro, ou talvez por necessidade mesmo, né? Escolheram, foram, estão fazendo aquilo, mas estão infelizes porque não conhecem o propósito de Deus para a vida deles. A vocação vem de Deus. Então estão aqui 4 leprosos que dizem assim: é o seguinte, nós vamos morrer, né? Nós vamos morrer. Se nós vamos morrer, vamos fazer alguma coisa. Quem vai morrer aí? Levante a mão. Tomara que demore bastante, né, Paulo? Tomara que seja bem longe esse dia, né? Mas todos nós vamos morrer. Não tenha dúvida disso. Todos nós vamos morrer. E se nós vamos morrer, o que será que vai ficar aqui de legado nosso? Se nós não buscarmos a nossa vocação em Deus, vai ficar nada. Então nós temos que entender que a nossa vocação vem de Deus. Deus nos vocaciona para alguma coisa. E tem aqui 4 pessoas que são excluídos da sociedade, mas de repente eles começam a pensar que eles estão acomodados, que eles precisam sair daquele lugar comum, que eles precisam fazer alguma coisa. E de repente você está numa situação hoje que você para, você pensa: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar uma sacudida no meu mundo. Eu não posso me conformar com uma vida medíocre, eu não posso me conformar com uma vida ruim. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. Então vá buscar em Deus aquilo que Deus tem para você, porque é o melhor caminho, é a melhor coisa que você pode fazer. A vocação nos tira da zona de conforto. Muitas vezes você está sentadinho lá no teu sofá, vivendo a sua vidinha, fazendo o seu trabalho, e Deus vem dar uma sacudida, porque Deus quer tirar você da zona de conforto. Deus quer levar você para algo diferente. Se precisar fechar a porta, pode fechar, assim. Se começar a molhar, pode fechar a porta, pode fechar. Não tem problema nenhum. Então Deus às vezes tira você da zona do conforto. Nós estamos providenciando uma cobertura ali, mas está em processo de orçamento, para poder colocar ali uma coberturinha para não chover dentro da igreja mais, né? Mas por enquanto não está chovendo, se a chuva vem assim. Mas não tem problema. Quando eu era novinho, minha avó dizia assim: você não é de açúcar, então você não tem medo da chuva, não tem medo da água, tá? Mas Deus, a vocação de Deus nos tira da zona de conforto. Às vezes você está confortável no lugar, mas Deus tem algo diferente para você fazer. E esses meninos estavam lá, parados na porta da cidade. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Por quê? Porque lá também não tem comida. Então, já que nós vamos morrer mesmo, por que nós não vamos onde tem comida? Por que nós não vamos onde tem pão? Vamos lá. De repente lá, os filhos nos recebem, a gente come e não morre. E se eles nos matarem, a gente morre do mesmo jeito. Tem uma música famosa que fala assim: quem não tem nada, não tem nada a perder. Eles iam morrer mesmo, né? Só que Deus usa essas situações. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus dizem assim: Deus me colocou no estreito. Deus me colocar no estreito significa que você não tem outro caminho para andar. Você só tem aquele caminho. Então Deus às vezes nos leva mesmo por um estreito, porque Ele quer nos mostrar algo bom, maravilhoso, algo sobrenatural, e nós estamos acomodados. A gente não se mexe. A gente fica buscando ajuda. Quem não pode nos ajudar quando a gente devia se dobrar o nosso joelho, chorar, clamar a Deus, buscar a Deus, porque Deus é quem pode te ajudar. Deus é quem tem a solução para todos os seus problemas. E às vezes Deus vai fazer você andar no estreito para ver se você se coça, para ver se você se toca. E eles pensaram: bom, já que vamos morrer mesmo, né? Então diz Paulo: para mim, isso é tão fácil de falar, tão difícil de viver. Para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Nem? Será que é isso mesmo?
e viver desse jeito, entendendo que morrer é lucro e viver é Cristo, que Cristo é Senhor da sua vida, será. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês, já falei duas, né? A vocação vem de Deus, a vocação nos tira da zona de conforto. E a terceira, que é maravilhosa, a vocação nos leva a viver o poder de Deus. A vocação de Deus vai levar você para um lugar de poder. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus, mas você precisa sair da zona de conforto. Você precisa ter a coragem de dar um passo, caminhar em direção ao que parece a morte certa. Romanos 1,16, Felipe, coloca ele para mim, por favor. A vocação nos leva a viver no poder de Deus. Romanos 1,16, um texto maravilhoso. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Veja só que coisa estranha, é até engraçado, né? 4 leprosos, e um comentário bíblico que eu li falou assim, de repente até uns deles assim, chega meio sem pedaço, né? Porque o leproso vai caindo os pedaços, né? Daí então 4 leprosos, talvez um deles até meio sem nariz, sei lá, né? Vai lá para o meio do arraial de um exército poderoso, 4 leprosos caminhandinho em direção ao arraial de um exército poderoso, tão poderoso, que estava há muito tempo sitiando uma cidade, e os moradores dessa cidade não conseguiam sair, e o poder de Deus, estou dizendo para você, né? A vocação nos leva a viver o poder, e o poder de Deus faz o quê? O que os filhos ouviram? Está chegando um grande exército, olha o barulho, olha só, está vindo um exército com carros, com cavalos, nós vamos ser aniquilados aqui nesse lugar, vamos fugir, vamos embora. E eles vão embora, saem tão correndo, Maria, que eles largam tudo para trás. Eles querem só salvar a vida deles, André. Mais nada, porque eles entendem que eles vão ser aniquilados por um exército poderoso que está vindo contra eles. E quem está vindo? E eles, dão linha na pipa, se mandam. E os 4 leprosos chegam e veem todo aquele tesouro. Comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram prata. Por quê? Porque eles tiveram a coragem de fazer um desafio de fé. Não, nós vamos lá. Se morrer, como diz Esther, né? Quando ela vai diante do rei, se alguém chegasse diante do rei, embora ela fosse a rainha Esther, se alguém chegasse diante do rei sem ele chamar, e ele fizesse assim, cortava a cabeça e matava. E a Esther então chega na frente do rei e fala assim: se eu morrer, eu morri, mas eu preciso ir lá falar com o rei em prol do meu povo. E aqui esses leprosos fazem: não, vamos lá, se a gente morrer, não. Muitas vezes nós passamos situações na nossa vida que a gente tem medo, e o medo nos paralisa, e o medo nos impede de viver o poder de Deus. Não tenha medo, seja ousado. Deus não tem nos dado espírito de timidez, mas de coragem, de ousadia. Deus está do seu lado. Enquanto os 4 leprosos caminhavam, eu imagino assim que vinha lá um exército de anjos, né? Acompanhando eles, né, Cíntia? E eles ouviram isso, né? Se você voltar um pouquinho, essa é a época do profeta Eliseu. Se você voltar um pouquinho, tem ali atrás aquela história que eles estão lá no monte, Eliseu e o moço, e o campo está cheio de exército inimigo. E Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos do moço, para ele ver quem está conosco. E Deus abre os olhos do moço, e o moço vê os exércitos celestiais cercando o monte. Um exército muito maior do que aquele exército dos sírios que estava lá embaixo. Às vezes, meu querido, a gente precisa ter coragem de enfrentar as dificuldades, de levantar, sacudir a poeira,
e falar: eu não desisto. Nós assistimos aquele filme do Exterminador do Futuro. Quem assistiu aí o Exterminador do Futuro? Levante a mão. Alguns, a maioria não assistiu. Duvido, vocês assistiram, vocês não devem levantar a mão. Aí eu estava pensando, né? Aquele bicho não morria, né? Daqui a pouco ele se levantava de novo e vinha de novo, né? Meu amigo, isso é uma imagem que deve ser uma imagem nossa. Por mais que o inimigo nos ataque, por mais que o inimigo nos derrube, por mais que o inimigo nos afronte, por mais que o inimigo nos faça mal, nós não vamos desistir, nós vamos em frente. Ele não vai nos impedir de ser abençoados, nós seremos abençoados, porque Deus está ao nosso lado. Amém? 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 Amém. Boa glória. Deus está conosco. Deus caminha ao nosso lado. E nós não vamos desistir. Então é o contrário, né? O Exterminador do Futuro somos nós não vamos desistir. Pode nos derrubar. Caímos 70 vezes, levantamos 71. Não vamos voltar atrás, não vamos desistir. Então a vocação nos leva a viver o poder de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está vivendo a vocação de Deus, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Amém. Você vai pensar assim. Nós tivemos uma experiência essa semana, eu vou contar, talvez a Maria fosse contar depois, mas eu vou contar já. Há uns 10 anos ou mais, né, Maria? Atrás, nós fizemos um plano, um projeto de um trabalho em Pinhais, uns 15 anos atrás, né? Fizemos um plano, a Marlene não trabalhava na prefeitura, eu trabalhava com as minhas vendas, a Marlene não trabalhava, não tinha feito concurso, não estava fazendo faculdade, nada, mas, aliás, ela tinha começado a faculdade e a gente fez um projeto, que nós íamos montar um lugar aqui em Pinhais, para atender crianças especiais. E ficamos pensando como é que a gente ia fazer isso. A gente ia montar uma ONG, né? A gente ia montar uma ONG, a gente ia levar o projeto para a prefeitura, ia falar com o prefeito e tal, para montar esse local. E daí a Marlene agora foi transferida, né? Ela saiu lá do lugar que ela trabalhava, vai trabalhar em outro lugar. E ela falou assim: você sabe o que eu vou fazer lá no nosso novo lugar onde eu fui? O nosso projeto. Aquele projeto que nós pensamos 15 anos atrás, que nós já tínhamos esquecido, mas Deus não esqueceu. Daí quando ela chegou com essa notícia, eu falei: meu Deus, o Senhor é maravilhoso, como é que pode, Deus? Aí a gente pensa assim: olha só, né? Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. E eu sempre falo, eu brinco, falo para você: Deus é estrategista, Deus joga xadrez. Ele mexe as pedrinhas lá no tabuleiro, ó. Quando você vê, aconteceu aquele sonho que você tinha veio, o milagre que você esperava aconteceu, a cura aconteceu, o emprego que você sonhou chegou, a libertação daquela pessoa da tua família chegou, porque Deus é maravilhoso. Amém? Eu prometi que eu não ia avançar muito no horário, mas eu preciso encerrar. E o quarto? Então, primeiro, a vocação vem de Deus. Segundo, a vocação nos tira da zona de conforto. Terceiro, a vocação nos leva a viver o poder. E o quarto, o vocacionado é um mobilizador. Lá no último versículo que a gente leu, de repente eles caem em si. Nós estamos errados. Hoje é um dia de grandes notícias. O povo está lá na cidade morrendo de fome. Nós estamos aqui nos fartando de comer, escondendo o ouro e a prata. Não, está errado. Eu preciso ir lá na cidade contar para aquele povo que eles podem vir aqui
e serem saciados, e terem tesouros, receberem tesouros. Você que tem uma vocação, você é um mobilizador, você vai abençoar pessoas, você vai contar para as pessoas que existe a bênção de Deus para você. A bênção de Deus não é só para você, meu querido, é para você espalhar por aí, é para você contar para os outros, para que mais pessoas venham conhecer Jesus e venham experimentar a vocação de Deus na vida deles. Você é um mobilizador, Deus vai usar a sua vida lá onde você está. Eu estava falando na semana passada sobre Deus usar as pessoas onde elas estão. Não importa se você é grande, segundo o mundo, ou pequeno, segundo o mundo. Diante de Deus você é grande, muito grande. Você tem o tamanho do teu Deus. E Ele vai usar você lá onde você está, para ser um mobilizador. E foi o que eles fizeram. 4 leprosos salvaram a cidade. Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas que ninguém dá valor. Deus usa pessoas em quem ninguém acredita. Eu fui um desacreditado na minha vida. Muitas vezes olharam para mim e disseram: você é um fracassado, você é um falido, você vai ser um vagabundo como seu pai. Mas Deus disse: não, você é alguém que eu escolhi, você é meu filho, e eu vou te abençoar, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Amém? E essa palavra é para você também. Deus tem um propósito para a sua vida. Põe o versículo 2 para mim, para eu encerrar. Já estourei o horário. Está chovendo Deus, né? Vamos ficar aqui dentro. Não adianta ter pressa. Então, vamos lá. 2. Desculpa. Esse capítulo começa assim, ó. Profeta Eliseu, um tremendo profeta. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Lembra que eu falei para vocês que o povo estava na miséria, comprando uma cabeça de burro por R$1.500 e uma xícara de esterco de pombo para comer por R$90? Olha o que o profeta fala. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, vão estar muito baratas. Vai ser muito barato comprar farinha e cevada amanhã. Mas olha para a realidade, está tudo terrível. Estão comendo esterco de pombo e cabeça de jumento e pagando caro. E o profeta vem e traz a palavra de Deus. E no dia seguinte, o povo vai lá, traz todo o alimento, todo o ouro, toda a prata, todos os animais que os sírios deixaram para trás e levam para a cidade. E a cidade, em um dia, em 24 horas, se torna próspera. Então você não desista, porque Deus em 24 horas pode transformar a sua vida. O poder de Deus pode transformar a sua vida em 24 horas. Amém? Quem crê diz amém. Amém. Agora põe o versículo 2, filho. Já estourou o tempo mesmo. Perdoe o pastor. Mas tem um sujeito que duvida. Olha só, o profeta falou, né? Olha o que diz o oficial que estava ao lado do rei, porque o profeta está falando isso para o rei. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E ele não comeu. Quer saber por quê? Continua a leitura a partir do verso 9, do verso 10 de 2 Reis, capítulo 7. Olha o perigo de duvidar do poder de Deus. Você fica sem a bênção. Todo mundo se fartou, todo mundo ficou cheio de bens, exceto aquele camarada ali que duvidou.
Amém? Então não duvide do poder de Deus na sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Quando você chegar em casa, você abre lá e você vai ver o que aconteceu com esse oficial do rei. Por que ele não comeu? Porque ele duvidou. Mas algo vai acontecer no pé de criação. Amém? Amém? Vamos rapidamente então para a nossa campanha, já que eu